hoje em dia é muito falar sobre escuta ativa, escute ativamente, olhe nos olhos da pessoa, do seu amigo, do seu filho, da sua esposa, invista aquele tempo. Acho que se tem algo que esse tempo está nos ensinando, o quanto que o tempo, né, um tempo com a pessoa tem significado, tem valor. E nós como igreja, a gente enfrenta essas questões mesmo. Eu gosto muito de pregar em séries, né? Eu estou pregando uma série agora, de mensagem, chamada Capitais, Atuais e Aceitáveis. Então a gente está trabalhando ali... O que é pregar em série? Só para... Não, legal, desculpa, né? Tem que trazer esse entendimento. É porque assim, tornou-se comum atualmente a gente dar nomes para mensagem. Então, por exemplo assim, vou pregar um texto de 1 Coríntios capítulo 13. Ao invés de colocar assim, 1 Coríntios 13, né, que é um capítulo bíblico, a gente vai dizer o quê? Hoje vai ser uma pregação sobre o amor de Deus. Entendeu? Então assim, são temas, colocar Sim. temas. E na nossa igreja a gente tem um hábito, muitas igrejas também têm, de pregar séries. Então a gente fala assim, olha pessoal, esse mês vai trabalhar essa série. Então é uma série de mensagens, como se fosse uma série do Netflix, e aí cada pregação, ela traz um desdobramento dentro daquele macro tema, seria mais ou menos isso, entende? Então, por exemplo, a gente está numa série agora, que eu disse, capitais, atuais e aceitáveis. Aí geralmente a gente trabalha alguns temas meio assim, diferentes, assim, né, para criar um senso de mistério. Aí nessa série a gente está falando justamente sobre enfrentamentos contemporâneos. Na primeira parte da mensagem nós falamos sobre o vício em apostas esportivas e bets. Sim, então é uma série demais, cara, demais. Assim, e tem um transtorno no DSM, ludopatia, que é o transtorno pelo vício em apostas esportivas. Tratamos sobre isso. Graças a Deus eu perdi, eu acho, umas 2 ou 3 vezes no Tigrinho, aí eu falei, porra, eu acho que... A gente falou do Tigrinho, cara, falamos disso tudo aí, porque assim, e se tornou uma demanda pastoral, Léo. Eu comecei a ver isso no gabinete pastoral, né? Caramba, cara. De pessoas falando. Pessoas falando, pastor, olha, eu perdi 20 mil, 30 mil, tô devendo a Jota. Deus. Assim, com recorrência, perdendo Caramba, tudo. eu vejo essas matérias na TV, assim, falando que o povo tá pegando empréstimo pra jogar. É bizarro, cara. O povo tá gastando... real isso aí. Real. E em especial em classe C e D. Pode, cara. Em especial classe C e D. É bizarro. Aí na segunda parte, que foi domingo agora, falamos sobre vícios vinculados à sexualidade. Vício em pornografia, indústria pornográfica. Pegamos assim, tratamos sobre o que é o corpo para Deus. Entende que é só um corpo para ser gasto? Não, a pornografia, para ela ser consumida, eu preciso desumanizar o outro, eu preciso tirar a alma do outro, vamos dizer assim, né? Então, figurativamente. Eu tenho que colocar em mim que aquele ser não tem alma, é apenas um corpo que eu vou usar. Mas nas escrituras não, o corpo tem a ver com quem eu sou. Então Deus dá dignidade, o corpo para Deus é sagrado. Você não pode ficar exposto dessa maneira, entende? Aí na parte C a gente vai falar sobre pecados aceitáveis. E na última a gente vai falar sobre o pecados do selfie, que a gente fala, não é de tirar o selfie, não. É a cultura de selfie. Então, é o exagero estético, é o desespero da aparência, né, da visibilidade. Então, né, respondendo, são questões bem contemporâneas. A gente está se dedicando a esse tipo de série agora, que vamos dizer assim, uma teologia para o dia a dia mesmo, é dialogal mesmo. E o que é uns pecados aceitáveis? Você então, vamos lá, spoiler, né? Spoiler. Bom, vamos lá. Tem um pecado que é aceitável, que é do atraso, por exemplo. Do atraso. Porque assim, existe o atraso que ele é contingencial. Mas né? Atraso não é um pecado. Pronto. Ele não é pecado quando surge um imprevisto. Mas quando recorrentemente a pessoa ela está atrasada, isso significa que ela não valoriza o outro. Entendi. Entende? Então a falta de pontualidade está demonstrando a falta de compromisso com a própria palavra. Se eu tenho um compromisso, né, e a pessoa insistentemente, porque tem um contingencial, esposo, filho, acontece, tá tudo bem, isso não é pecado. Mas se recorrentemente a pessoa tem um padrão de atraso, significa o quê? Que ela não tem compromisso com o que ela assumiu. Entendi. Então é um tipo de pecado. Outro, por exemplo, preguiça é um pecado. Entende? Esse eu peco, hein? Hã? Esse eu peco. Rapaz, esse eu peco. E o legal das mensagens é que a ideia não é trazer um caráter condenatório. Sim. Então, por exemplo, vício em telas. É um pecado aceitável. Sim. Quando caiu o Twitter, eu percebi que eu estava viciado no Twitter. Olha só, eu não uso o Twitter. Nossa, eu só uso o Twitter. Eu nunca posto nada, eu nunca postei nada. Eu gosto de acompanhar o Twitter. E Instagram eu tenho, mas assim, eu não tenho o ritmo do Instagram. O Twitter eu gostava por conta de futebol, esporte, política, informações gerais. Rapaz, quando saiu o Twitter, eu percebi que eu entrava no celular e ficava tentando carregar toda hora.
cara, não é possível, eu tava viciado nesse negócio. Tava quase indo falando lá com quase reclamar lá, levantar com o careca. Entendeu? Então, assim, você vê, cara. E aí, por exemplo, a média, eu tava dando uma estudada, a média no Brasil de uso de celular é de 8 horas por dia. 8 horas por dia, cara. 8 horas. A gente fica acordado o quê? Umas 16 no máximo? Dentro dessas 8 horas, óbvio, existem coisas de trabalho, coisas importantes, mas 8 horas. Isso dá mais ou menos 140 dias do ano. Nossa. Na frente do celular. E se tornou aceitável, concorda comigo ou não? Sim. É aceitável. Então, eu vou tratar sobre esses... Só mais um. Bom, falei sobre preguiça, falei sobre atraso, e aí eu vou tratar também... Mas eu vejo que é legal, que é um pouco educativo também. Não, pra caramba, porque a ideia... o atraso. Muitas vezes a gente não pensa com esse pensamento. Com essa ótica, né? Com essa ótica. Então, é legal você trazer isso, porque desperta vontade também de... É um spoiler mesmo, assim. Uma vontade de saber os outros. Mas vamos só mais um. Aí eu vou falar sobre a relação com a comida. Entende? Que quando a gente pensa em gula, por exemplo, a gente pensa só em comer muito. Mas a Bíblia amplia o espectro. E não é apenas comer muito. E nem uma questão de, tipo assim, não, a pessoa está acima do peso, então ela é gulosa. Não necessariamente. Não necessariamente. Entende? Então, assim, a gula tem a ver com o descomedimento, com a irresponsabilidade com aquilo que você introduz. Então, não é apenas comer bastante. Se você pegar um bodybuilder, por exemplo, sentado do seu lado, ele comer e fala assim, que isso, gente, meu Deus do céu? Isso é a gula. Não é. Entende? Para a realidade de perda calórica dele é um equilíbrio distinto. Então, assim, entender as dimensões do que é a gula e quando que nós pecamos enquanto gula. Então, por exemplo, uma ramificação da gula é você não se atentar à sua questão financeira e, por necessidade, assim, como se fosse um vício mesmo, você gastar demais sem poder com comida. Entendi. Ainda que não seja muito. Mas você desequilibrar as suas finanças para comer o que a Bíblia chama de manjares, sem a menor necessidade. E tem pessoas que são gulosas ou glutões porque elas, ao invés de comer, vamos dizer assim, o que é possível, elas desprezam e só querem os manjares, mesmo desestabilizando elas financeiramente. É o famoso, eu não tenho dinheiro, mas com comida eu não... Mas com comida eu gasto. Por exemplo, no meu casamento foi assim, e infelizmente em muitos é assim. Meu casamento já era cristão, e eu lembro até hoje da organizadora dizendo, olha, o maior público aqui é cristão, é evangélico? É. Aí ela disse assim, tá, então bebida é pouco, né? Tem os familiares que bebem, mas comida pode dobrar. Mas por quê? Não, porque se é evangélico, come demais. Isso tornou aceitável no meio evangélico. Caramba. Não bebe, mas come muito. Entende? Pô, tá errado isso aí. Não tá certo, não. Então a gente vai atacar essas questões, né? Eu vejo que é uma parte bem educativa. E assim, mais uma vez, eu na minha adolescência fui viciado em pornografia. E eu gosto de testemunhar sobre como eu fui sendo liberto disso aí. Pô, eu era viciado nessa parada. Eu sei o quanto é terrível. Fora as implicações físicas, né, que podem gerar, você tem implicação neurológica. Vício pornografia, ele destrói massa cinzenta do cérebro, substância cinzenta. Caramba. E fora outras repercussões sociais, e fora o fato de que a média hoje, estava fazendo um estudo tem uma relação muito forte de tráfico sexual de crianças e pornografia. E a média hoje do que está sendo produzido de vídeo é de idade de 12,9 anos. Nossa. Entende? Senhora. E outra, você tem um efeito chamado efeito Coolidge, que é de habituação, a necessidade de novidade no cérebro. O cara começa consumindo uma imagem de uma pessoa nua, mas daqui a pouco isso não vai satisfazer, ele vai escalando, vai escalando, vai escalando, vai escalando. Então hoje tem uma relação muito forte. Por exemplo, pedófilos muitas das vezes não começam nesse conteúdo, começam no conteúdo básico. Mas por efeito de habitualidade no cérebro, ele vai querendo novidade. E aí, meu irmão? Então, é algo perigoso, pô. Eu já vivi isso, é perigoso, entende? Então, é algo sério, não dá pra brincar com isso. E hoje tá na palma da mão, pô. Antes o cara tinha que ir lá na videolocadora, atrás da cortininha lá, né, pra pegar o vídeo. Hoje tá na palma da mão, cara. Sim. Então, a ideia não é transmitir condenação. Em primeiro lugar, promover a quebra do anonimato. Porque geralmente a pessoa viciada, ela tá sozinha. Você tem que quebrar o anonimato. E muitas vezes a pessoa também não percebe, né? Não percebe. Que ela tá viciada no jogo de bet. Ela tá achando normal. Pô, tem gente que veio falar comigo, não, é pra eu fazer uma renda extra. Tá? Como se fizesse fazendo uma gestão financeira. Sim. Não dá, cara. É perigoso. Então, assim, a mensagem vai tanto pro cara viciado, como para aquele que tá começando agora e achando que é mero entretenimento. Porque se você falar assim, mas é pecado, literalmente, eu apertar o botão do tigrinho,
Se você falar o ato em si, não é. Sim. É pecado o cara pegar e jogar na Mega Sena. Não é. Mas o que isso pode suscitar em você? Sim. Então, por mais que hoje você não seja viciado, e por mais que aquele ato sozinho, exclusivo, não seja um pecado de fato, aquilo pode te levar, pode te arrastar, e a linha é muito tênue, você não consegue distinguir. Do que é o cara que apenas consome por entretenimento pro cara que viciou. Sim. E você vira escravo. Quanto mais eu me dedico, mais forte. Quanto mais me equilibro, mais forte. Quanto mais eu me dedico,